Bom, pessoal, mais um vídeo em resposta, de fato, se a entrevista que Luiz Felipe Pondé fez tem coerência de acordo com o que a gente observa dentro das ciências políticas e dentro também da geopolítica, que é abordado no assunto de Luiz Felipe Pondé. Uma das alegações de Luiz Felipe Pondé é que a corrupção que a esquerda muitas vezes faz é justificada, ou seja, eu até criei um artigo a respeito disso, porque veja o que eu coloquei no artigo, só para que vocês tenham uma ideia. Esse artigo analisa criticamente a ideia defendida por Luiz Felipe Pondé, de que parte da esquerda contemporânea pratica ou tolera uma forma de corrupção ideologicamente orientada. Como assim? Veja só. Se a corrupção que acontece dentro do seio militante e alguns dos militantes souberem que esse ou aquele que praticou uma corrupção, eles fazem vista grossa. E às vezes até endossa, contanto que seja para sempre defender a narrativa, sempre defender as ideologias, sempre defender a orientação e a cartilha ideológica. Por isso que a corrupção se chama corrupção ideologicamente orientada. Ou seja, uma corrupção que é relativizada em nome da causa política. A discussão gira em torno da conivência intelectual com escândalos da seletividade moral e da permanência da militância mesmo após as denúncias comprovadas, constatando esse fenômeno com exemplo histórico e filosófico. Entendeu? Então, aí eu quis mostrar no artigo a seguinte coisa. Esse artigo, ele de fato propõe a integridade ética não pode ser subjugada à lealdade ideológica, sob risco de minar os próprios fundamentos da justiça social que a esquerda diz defender. O que eu, de fato, quis reproduzir a partir do momento específico desse resumo. Veja só. Vocês observaram que eu falei nas redes sociais sobre hemipregia. A hemipregia moral é quando o militante ou o fanático, ele só enxerga o erro no outro lado e não no dele. É basicamente o que a esquerda, segundo o Pondé, faz. Quando a corrupção é praticada pelos próprios membros da esquerda e, mais ainda, existe a descoberta de tais corrupções, o que de fato acontece, sabe o que é? O que de fato acontece é o indivíduo que ele tenta de certa forma cair em desuso, certo? Ou seja, não, você não pode falar dele, por favor, simplesmente deixa isso para lá. Ou seja, os militantes observam de certa forma que a causa em específica, certo, é superior aos erros que o militante comete. Isso é um ponto positivo do argumento de Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé, como eu já falei, é um filósofo conhecido por suas críticas à hegemonia da esquerda nas universidades e na cultura. Defende que há uma forma de corrupção moral típica de setores da esquerda, a de justificar ou ocultar práticas corruptas em nome de uma luta maior. Ele afirma que mesmo após os escândalos como o Mensalão e a Lava Jato, muitos militantes continuaram defendendo líderes, partidos e projetos como se nada tivesse acontecido. Isso aí é uma verdade. Pois bem, teve um caso recente agora, que inclusive eu postei aqui no canal do YouTube, que aconteceu uma situação desagradável comigo no passado e basicamente se estendeu até mais ou menos em meados de 2022, 2023, a gente está em 2025. Né? Ou seja, eu fui perseguido, atacado aqui nas redes sociais pelos grupos de ateus de esquerda que, diante, certo, de pegar os meus estudos sem a minha autorização, inclusive também difamação foi feita, ou seja, a prática de corrupção, e no caso também, o caso em especial de Fábio Sabino, que se alia com a esquerda e faz essas mesmas práticas de corrupção e ao mesmo tempo está servindo como apoio moral, ou seja, ao mesmo tempo que ele critica aquelas pessoas que, de certa forma, sai do nicho moral a qual ele acha que é conveniente, ele ao mesmo tempo faz as práticas imorais, certo, nas relações interpessoais. Então, assim, complicado, entende? E a esquerda, ao invés de reprimir e ao invés de recriminar, ao invés de dizer, olha, a gente não concorda com isso, independente se você está do nosso lado, não. A esquerda ratificou isso, aliás, fez parceria com ele para que toda essa inverdade que ele propagou nas redes sociais fosse potencializada e ratificada. Então, o que de fato o Pondé está falando é pura verdade. Isso se reflete no meu exemplo em especial, que aconteceu nas redes sociais. Se reflete onde eu fui lesado durante anos, certo? Eu fui lesado pelo Fábio Sabino durante anos e anos e anos, e a esquerda simplesmente sabia, foi parceira desse tipo de complô, de fato, nas redes sociais, e por ser parceira desse tipo de complô, isso foi falado em digamos,
em uma causa maior, que é o esquerdismo, e não deveria ser assim, porque independente de lados, ser de direita ou ser de esquerda, existe a questão dos princípios, da moralidade, o que a gente define como certo ou como errado, tá entendendo? E isso deve sim ser analisado de uma forma neutra, e não, não, ele fez tudo isso, mas ele é militante da esquerda, ele está do nosso lado, ele defende nossa causa. Então, é isso que Pondé está falando. Então, Pondé, ele afirma que mesmo após os escândalos do Mensalão e do Lava Jato, que realmente foi, muitos militantes continuaram defendendo líderes, partidos e projetos, como se nada tivesse acontecido. O mesmo caso do Fábio Sabino, como se nada tivesse acontecido. Essa tese provocadora incomoda e merece ser discutida com seriedade, sem negar os excessos, é evidente, mas também sem ignorar os vícios ideológicos que, de fato, perpassam setores da política brasileira, especialmente os mais militantes. E aí, o que a gente pode dirimir referente a essa situação? O que a gente pode dirimir referente a essa situação? A corrupção como pecado justificável na narrativa revolucionária. Historicamente, a esquerda marxista sempre colocou a transformação social acima da moral burguesa. Segundo essa tradição, a ética revolucionária é distinta da ética convencional, porque ela visa um bem maior. A superação da opressão estrutural, por exemplo. Isso pode gerar um terreno perigoso, onde meios são relativizados e fins se tornam absolutos. Não importa o que você fez, importa que o que você fez vá de acordo com a nossa cartilha, a nossa ideologia e que potencialize a nossa ideologia. É basicamente isso. Nos termos de Pondé, a corrupção da esquerda se torna compreensível porque serve à causa, seja para manter um partido no poder, financiar campanhas ou evitar o retorno da direita opressora. O problema, como ele denuncia, é que a mentalidade destrói qualquer princípio universal de justiça. Quando a corrupção é relativizada em nome da ideologia, ela deixa de ser erro e passa a ser instrumento de manutenção de poder. Essa frase, inclusive, foi citada por Pondé na coluna da Folha de São Paulo, né? Terceiro, a seletividade moral e a cultura do silêncio. Em muitos ambientes acadêmicos e culturais, a crítica a governo de esquerda é considerada, por exemplo, um tabu. Pondé afirma que existe uma blindagem ideológica. Enquanto a corrupção da direita é amplamente denunciada, os mesmos intelectuais que fazem essas críticas, certo, silenciam diante dos erros dos próprios esquerdistas. Ou seja, os tratam como desvio técnico ou concessões necessárias. E isso gera um duplo padrão moral. Se a direita é opressão e se é da esquerda é erro estratégico. Se é um empresário corrupto, é exploração. Se é um político progressista envolvido em escândalo, é perseguição da mídia. Esse fenômeno já foi identificado por pensadores como, por exemplo, George Orwell, que alertava para os perigos dos pensamentos grupal e da lealdade cega ao partido, mesmo quando esses se afastam dos princípios que diziam defender. Outra situação é o efeito prático, erosão da confiança e perda da legitimidade ética. A corrupção ideologicamente justificada não apenas mina a confiança pública na esquerda, como fragiliza o discurso de justiça social. Por que fragiliza? Porque o que acontece? Eu coloquei isso porque fragiliza pelo simples fato que, ao mesmo tempo que critica o lado oposto, no caso, a hemiplegia moral, certo? Justifica os seus sem um embasamento científico e apenas por questões ideológicas, por corporativismo. Quando o povo percebe que os defensores da dita igualdade também se envolvem em práticas ilícitas ou que os intelectuais progressistas passam pano para aliados, o ideal de transformação social perde força moral. Por exemplo, o caso do Mensalão em 2005. Por exemplo, o escândalo da Lava Jato envolvendo o partido de esquerda. Por exemplo, o silenciamento de abusos em sindicatos e fundações partidárias geram profunda decepção entre os eleitores progressistas e fortalece discurso de reação conservadora que se alimentam exatamente da hipocrisia percebida na nova esquerda. Corrupção não é da esquerda e nem muito menos da direita, mas sim do poder sem limite. Embora Pondé critique principalmente a esquerda, é preciso afirmar com clareza: corrupção não tem ideologia, fato, tem oportunidade. Tanto os governos liberais quanto populistas, tanto os partidos conservadores quanto os revolucionários se corromperam ao longo do processo, quando não foram vigiados, criticados e confrontados. O que diferencia posturas éticas de posturas ideológicas, por exemplo, é a capacidade de criticar o próprio campo político. Isso é imparcialidade. Uma esquerda que ignora seus próprios erros, ela perde a legitimidade para criticar os erros dos outros. Ou seja, vamos concluir o pensamento do que Pondé está afirmando e que de fato eu concordo. O maior inimigo da esquerda é a sua própria emissão ética.
A crítica, por exemplo, de Luiz Felipe Pondé pode ser vista como provocação, mas contém, de fato, um alerta legítimo. Uma causa justa não pode se sustentar sob práticas injustas. Se a esquerda quer recuperar seu lugar no debate público, precisa de fato reconhecer suas falhas, repudiar abertamente seus corruptos e colocar a ética acima da ideologia. Justificar corrupção em nome de uma causa política não é militância honesta, é cúmplice da degradação moral que se diz combater. Como dizia, por exemplo, Camus, o fim não justifica os meios, porque os meios contaminam o fim. Então, a crítica de fato do que o Luiz Felipe Pondé é plausível, referente à esquerda. Entende? Essa seletividade moral, a cultura do silêncio, de fazer vistas grossas para a corrupção, de fato, que os próprios esquerdistas fazem. Isso não tem nada a ver com militância. Isso tem a ver, de fato, com protecionismo, corporativismo político. E é isso que devemos combater. O fato de você ser de esquerda, de ser de direita, isso não quer dizer nada. O fato da sua ação prática diante do meio é que vai dizer quem de fato é você. E isso não tem lado. Corrupção não tem lado. Caráter e honestidade não tem lado. O problema é que quando um indivíduo se torna militante da mesma bandeira, e se um pratica a corrupção, o outro faz vista grossa por conta que esse participa da mesma causa deste. E aí a crítica do Pondé, filósofo, tem coerência, tem lógica, e é um fato de fato. É um fato que é evidenciado pelas ações que a gente observa dos movimentos políticos da esquerda. É basicamente isso. Então, aqui, ao mesmo tempo que eu peguei um link para, de fato, fazer a leitura e fazer uma crítica aos argumentos apresentados por Luiz Felipe Pondé, quando o indivíduo tem uma coerência e está correto dentro da sua análise, tem que também ser evidenciado isso aí. E no caso do Pondé, realmente, o que ele fala da corrupção justificada é um fato verificável nas próprias ações que os esquerdistas terminam fazendo, infelizmente. Um abraço do Rafael Nascimento.